amores! Hoje a gente vai aprender a fazer peixes, né? O que acontece? A gente vai trabalhar de uma forma, primeiramente, mais fácil do preenchimento. Vou ensinar vocês como fazer esse processo passo a passo, que não é difícil, é bem simples. E depois a gente vai poder executar com qualquer tipo de peixe que a gente queira, né? E fica bem bacana. Então eu vou fazer em grafite, mas depois eu vou trabalhar um outro em aquarela num outro momento, tá? Então hoje a gente está fazendo em grafite essa carpa. Gente, olha só, não é tão difícil quanto a gente imagina quando observa. Se a gente fizer, eu fiz o passo a passo aqui para que vocês possam observar, mas é claro que vocês não precisam fazer esses 6 passos, vocês vão inserindo em cima de cada um para finalizar aqui, né? E para chegar depois no desenho que você quiser fazer. No resumo, o movimento pode ser qualquer um, tá? Não precisa ser necessariamente nesse aqui que eu estou trabalhando, pode ser qualquer outra linha. A linha pode ser na curva contrária, pode ser uma curva um pouco mais fechada, mais aberta, enfim, vai depender de como vocês querem trabalhar essa cena dos peixes ou do peixe. A questão aqui é vocês prestarem atenção que é nessa relação aqui que a gente vai ter da curva para a marcação da maior parte do corpo e da menor, que já é o fim, para começar o rabo dele. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Vocês vão marcar uma curva, como se fosse um C ao contrário, né? Só que um pouco mais aberto. E aí a gente vai deixar um espaço dele aqui na frente e vamos trabalhar uma forma ovalada, gente. E essa forma ovalada, ela vai ser uma estrutura até um pouco mais larga aqui e um pouco mais fechada aqui, tá? Eu preciso só que ela seja larga aqui na frente para poder depois fazer o encaixe da cabeça com o corpo. E depois a gente vai marcar lá no final, na mesma proporção aqui, ó. Eu fiz o meu C aqui. No tamanho que eu vou deixar aqui para a cabeça encaixar, eu vou deixar aqui o fim para o meu rabo. Então, eu vou marcar um pedacinho depois que começa a linha, a minha forma ovalada maior, e um pedaço antes que termina lá em cima, uma forma arredondada, tá? Um círculo. Então, eu vou fazer a primeira parte assim, um C ao contrário, uma forma ovalada aqui um pouco depois que inicia a linha e uma forma circular um pouco depois, um pouco antes de acabar. Na segunda etapa, o que vocês vão inserir? Vocês vão inserir a cabeça. Percebam que a partir da minha forma ovalada, eu começo, ó, eu saio, projeto um pouco para fora e entro, fazendo como se fosse um bico, né? E marco aqui, ó, a continuação dessa cabeça do peixe. Gente, porque a projeção dos olhos do peixe, ela fica para fora. Percebam que a linha da parte aqui da boca dele, ó, ela se aproxima, ela é quase na mesma linha da forma ovalada. Ó. Se eu fizer uma reta aqui, vocês vão perceber que ela fica praticamente na mesma proporção. O que vai se projetar para fora serão os olhos. Então, vai ser essa região aqui dos olhos que vai ser projetada para fora. Bom, aí logo depois que a gente fizer essa simples marcação, a gente vem para marcar o corpo. Olha o corpo já aqui, ó. Então, depois que vocês marcaram a cabeça, a gente vai vir, ó, fazendo a forma sinuosa do corpo do peixe. Gente, percebam que eu tô, ó, respeitando o limite daquele meu círculo que eu fiz lá em cima, ó. Não é verdade? Então, marco esse corpo e prestem atenção, o eixo da linha, ó. Olha a linha, onde é que tá o eixo do corpo do peixe. Eu sigo respeitando essa linha. Vou fazer a marcação das minhas nadadeiras aqui do peixe, ó. Então, a gente vai respeitar também, ó, o encaixe do mesmo local onde elas começam e o mesmo local da onde elas terminam. Então, obviamente, uma vai ficar menor, a outra vai ficar maior, porque uma está em segundo plano, a outra está em primeiro. Até porque o movimento da própria nadadeira na hora do que ele está nadando fica com um ângulo diferente. A questão é que elas têm que ter a mesma proporção. Então, a gente vai respeitar, depois de ter feito cabeça e o corpo aqui, seguindo a linha de eixo que a gente montou, e o círculo, a gente vai
começar inserindo logo após a cabeça, aqui, logo depois que vocês terminaram a cabeça, a forma das barbatanas aqui, das nadadeiras. Na quarta parte, já na quarta etapa, o que vocês vão inserir? A parte do rabo dele. Então, gente, vai pelo movimento que vocês vão trabalhar. Porque se eu faço um movimento curvo desse jeito, é óbvio que o rabo dele, ele vai seguir essa linha curva, não é? É óbvio que ele vai seguir para fora. Então, olha aqui, vamos ver nesse aqui. Eu já inseri nele aqui os olhos, ó, que é na parte mais protuberante, a parte que está mais acentuada para fora, né? Que é essa área aqui que a gente já conversou. Essa e essa. As nadadeiras aqui coloquei no mesmo lugar, ó, na mesma direção, na mesma proporção e só fiz umas marcações para dar volume a elas, ó. Fiz a marcação do volume delas e fiz aqui já, de novo, a marcação do rabo. Qual é a diferença aqui? O que houve aqui nessa outra etapa, nessa quinta? Eu marquei aqui essa parte de cima dele e essas laterais aqui, dando continuação às nadadeiras. E no final, a sexta parte, eu colocando as manchas do peixe, no caso aqui, como é uma carpa, ela tem essas manchas. E eu inseri essas manchas, já defini a localização delas para poder preencher. Então, depois a gente vai sombreando, né, esfumando. Aqui nessa técnica, nas carpas, eu vou usar o grafite 2B, 6B e vou usar o esfuminho, assim como a borracha de precisão. Então, como é que são carpas? Interessante dizer que a lembrança que para fazer o rabo, essa parte de cima dele, vai ser feita como se fossem cabelos. Gente, por isso que eu falo que todo exercício que eu aplico de textura, ela vai servir em algum momento para vocês. Ah, Fernanda, mas eu não gosto de trabalhar figura humana ou eu não me interesso. Vale a observação, a construção, o treino desse exercício, por mais que vocês não tenham o interesse próprio, né, individual de se trabalhar uma figura humana, mas ele em algum momento vai servir para vocês trabalharem, né? Eu já expliquei, eu falo isso várias vezes para vocês. Claro que ninguém aqui vai fazer ou por obrigação, mas é por questões mesmo de prática, né? De você observar como fica a luz e sombra, os traços, leveza da mão, essa parte da psicomotricidade é muito importante. Então eu vou fazer aqui o time-lapse do sombreamento delas e daqui a pouco vocês vão ver o resultado final e mostrar a vocês. Um beijo! Oi, gente, então, olha só, eu finalizei aqui. Basicamente, o que eu fiz aqui nessas duas carpas? Eu comecei utilizando o 2B, fui dando gradativamente sombreamento. Primeiro eu dei aqui na cabeça dele, fiz o volume, a gente já sabe, né? A gente já ensinei isso a vocês várias vezes, ó. Profundidade, essa área que é mais protuberante, eu marquei uma linha curva aqui, um pouco mais acentuada e com mais sombra para dar volume e tridimensão. Trabalhei as pontas da boca deles também com um pouco mais de sombra, assim como as laterais da cabeça. E vim, ó, laterais do corpo dele também com mais sombra, dentro das nadadeiras. Aqui, ó, para dar o volume das nadadeiras, das marcações, eu fiz umas linhas com 6B,
um pouco mais escuras também. Percebam que as áreas mais escuras eu fiz com o 6B, assim como as manchas da carpa, e trabalhei também para essas sombras. O resto eu usei 2B e, gente, esfumar, né? Depois que eu trabalhei tudo isso, eu fui o quê? Esfumando. Esfumei o 2B, depois apliquei por cima do 2B as áreas com 6B para dar essa volumetria. Como eu disse, nas áreas aqui da barbatana, do rabo, eu trabalhei como se fossem fios de cabelo, aquelas linhas que a gente faz contínuas no sentido de fio a fio, e dei alguns fios com 6B para dar volume, ó. Aqui eu usei 6B, aqui eu usei 6B, mas basicamente eu usei todos os fios usando o 2B, tá? Então, todas essas duas carpas, ou todos os peixes que formos trabalhar com grafite, a gente tem que lembrar de usar uma mina mais suave para fazer esse início, essa introdução ao sombreamento mais sutil, esfumando. Depois eu aplico o 6B por cima nas áreas que eu necessito para dar volumetria, para dar profundidade, e eu esfumo depois de novo, tá? Então vamos trabalhar. Lembrem que então esses sombreamentos, essas formas de estrutura de como trabalhar o corpo, né, a proporção do corpo do peixe, ela é universal. A gente só tem que lembrar de adequar na posição que a gente quer trabalhar. Um beijo!